Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava aula de paradigmas de linguagem de programação. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, como todos sabem, né, hoje é feriado nacional, é Dia da Consciência Negra. Então, hoje nossa aula será gravada. Eu gostaria só de lembrar alguns assuntos, pessoal. As atividades, né, estão acontecendo. Então, não percam os prazos, verifiquem todos os prazos e as condições, as atividades. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a gente também. Então, agora eu vou deixá-los com o professor Edson, que gravou a nossa aula. Aproveitem. Qualquer dúvida, fale com o mediador. Ok, pessoal? Grande abraço. Aproveitem. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos aí muito bem-vindos, né, para nossa aula de paradigmas de programação, né? E hoje ainda continuando, né, no tema de programação orientada a objetos, tá? E mais especificamente a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá sobre o ciclo de vida, né, a evolução dos objetos, temas que conectam aí conceitos de design, linguagem de programação, gestão de recursos, tá? E bom, pessoal. É claro que além da gente rever, né, esses pontos e conceitos de como os objetos nascem, né, são utilizados, mantidos e finalmente são liberados, né, a gente também vai ver e discutir boas práticas de construção e destruição de objetos, comparar linguagens, também refletir sobre mudanças históricas aqui da orientação a objeto, tá? E a ideia é que vocês possam ter essa visão ampla, né, sempre em relação à programação, aos paradigmas aqui que envolvem, né, essa vasta área. Bom, pessoal, então para a gente iniciar, né, quando a gente fala em ciclo de vida de um objeto, a gente pensa em todas as etapas pelas quais ele passa. Então, primeiro ele é criado, né, obviamente, é o momento em que a sua memória é alocada e o estado inicial é definido. Em seguida, durante o uso, né, métodos são chamados e seus atributos são consultados ou modificados. E cada acesso deve respeitar as invariantes definidas pela própria classe. A fase, de manutenção interna, ela acaba sendo importante porque ela garante que o objeto permaneça coerente. Então, pequenos ajustes, e verificações protegem contra estados inválidos. E, por fim, vem a liberação do próprio objeto, que devolve recursos aos sistemas. E é aqui que a gente percebe a forte relação entre o ciclo de vida e os recursos sistemas, né? Então, memórias, arquivos e outros recursos precisam ser liberados corretamente para poder evitar, vazamentos, tá? Bom, pessoal, e aí a gente cai exatamente, né, nesse ponto da criação, que são as chamadas de construtores, tá? Construtores são funções, são métodos especiais que são executadas no exato momento em que o objeto nasce. Então, elas têm a missão de inicializar o estado interno da instância ou do objeto, garantindo que ele comece a sua vida em um estado válido e utilizável, tá? Então, construtores, pessoal, podem receber parâmetros para configurar o objeto de acordo com as necessidades do contexto. Então, uma característica importante, né, dos construtores é que eles não têm tipo de retorno e podem ser também sobrecarregados, tá? Ou seja, a gente pode ter várias versões com assinaturas diferentes. Então, essa flexibilidade permite que oferecemos múltiplas informações de inicializar o mesmo tipo e ir adaptando aí a diferentes realidades do próprio projeto, tá? Existem algumas regras simples para construtores no C++, né? Assim como em outras linguagens. O nome do construtor, ele deve ser o mesmo nome da classe. Então, ele é chamado automaticamente pelo runtime, sempre que uma nova instância é criada, né, iniciada. Então, em C++, é possível encadear construtores, permitindo que o construtor invoque outro para reaproveitar o código e também centralizar validações, tá? Projetar bem o construtor, então, ela vai acabar evitando a criação de objetos inválidos e serve como base para a consistência interna da classe.
E quando a gente garante que cada instância começa em um estado, né, mais consistente, a gente consegue reduzir a quantidade de verificações necessárias em outro ponto dos sistemas e facilmente aí a gente traz uma manutenção mais branda do código, tá? É, então, pessoal, existe uma característica especial quando a gente não declara nenhum construtor em uma classe. O compilador ele gera automaticamente um construtor padrão. Então, ele inicializa os membros, né, de forma padronizada. Então, servindo bem a classe simples que não precisa de configurações específicas. No entanto, tão logo declare qualquer construtor customizado, o construtor padrão implícito deixa de existir. Se ainda precisar dele, você vai precisar criar, né, ele explicitamente, tá? E lembre-se, né, pessoal, melhor ter um construtor claro que inicialize corretamente com seus atributos do que depender de vários valores indefinidos, tá? Lembrando que o construtor padrão, tá, pessoal, ele não tem parâmetros de entrada, tá? Ele só inicializa mesmo o estado na memória. Bom, construtor com parâmetros, então, ele permite que fornecemos dados fundamentais no momento da criação. Ao exigir essa informação no início, a gente garante que o objeto não será criado em um estado incompleto ou inválido. Então, essa prática, né, aumenta a clareza do código e reduz as necessidades de métodos setters posteriores. Em muitos casos, eh, ele favorece também a imutabilidade, tá, parcial dos objetos, pois os campos críticos podem ser definidos uma única vez e não alterados posteriormente, tá? Então, em C++, pessoal, o construtor tem o mesmo nome da classe, né? E então não especifica nenhum tipo de retorno, nem mesmo void. Então, você pode aí ter vários construtores, cada um com uma lista diferente de parâmetros, né, para diferentes cenários de sinalização. Uma característica interessante da linguagem é a lista de inicialização, que é colocada, né, logo após a cada dois pontos. Então ela inicializa, né, os membros antes que o corpo do construtor seja executado, tá? Por exemplo, a gente vai ver, né, a pessoa string nome, dois pontos, o nome que vai inicializar. Então, inicializa diretamente o atributo nome. Então, essa forma é mais eficiente e em casos, né, em muitos casos, e indispensável para constantes e referências. Mas vamos colocar, pessoal, na prática aqui, tá, o nosso construtor. Então, esse exemplo, pessoal, está disponível aqui no GitHub para vocês, tá? Tá todo comentado. Para você executarem, basicamente você chama um main aqui, tá? Mas como vocês podem ver, também está enumerado aqui com relação às suas próprias execuções, tá? Bom, então primeiro aqui, pessoal, ele vai chamar o run, né? Quando ele vir no run, ele vai justamente para o exemplo 1, né? E vai executar esse ponto. Que aí vai se chamar sintaxe construtor, vai passar aqui Maria, João, a idade, tá? E basicamente aqui o programa essencialmente executando. Mas o que que é o pessoa, né, pessoal? Se a gente vir aqui na classe pessoa, que ela está justamente aqui no HPP, tá? Pessoa.hpp, a gente vai ver que a classe, né, está definida com o atributo de armazenamento pessoa, que é o próprio nome. E também tem a idade aqui atribuída, tá? Então vejam, nesse ponto, né, pessoal, a gente tem as duas instruções ou dois atributos aqui já definidos, tá? Aqui ele está cinzinha porque ele pode ele automaticamente ele é private, tá? No C++, então não precisaria colocar. Mas nesse caso aqui eu já deixei pronto, tá? Já deixei bem explícito aqui para vocês. Bom, aí nós vemos public, justamente que agora a gente tem um construtor quando a gente passa uma string para ele, tá? E assim eu consigo definir o nome, mas também eu tenho uma idade que eu estou inicializando com zero. Eu também tenho um segundo construtor, tá? Que ele está passando uma string n aqui de entrada, certo? E eu vou atribuir a variável nome, mas também eu vou receber uma idade, tá? E por isso que nesse caso eu tenho a Maria que não passa idade e o João que eu passo a idade. Tanto um quanto o outro eles vão conseguir inicializar através do construtor. Contudo, a Maria vai passar por esse construtor e o João vai passar exatamente por esse construtor, tá?
Bom, ao final aqui, né, pessoal, a gente já tem uns métodos aqui para ter a constante de consultar Maria com get nome, também o get idade, tá? E por fim a gente tem uma impressão aqui, né, de função imprimir, que de fato é dentro da pessoa CPP, onde é que a gente imprime aqui os valores da própria Maria, assim como o get idade e tudo mais, tá bom? Então, a formação aqui bem simplesinha, tá, pessoal? Mas vamos executar esse trem todo aqui para a gente ver como tá de fato. Uhum. Beleza. Então agora, basicamente, vou chamar um 1 e ele vai chamar exatamente, né, a Maria com 0 anos e o João com 30, né? Porque ele conseguiu aí fazer a estruturação. Como eu não passei a idade da Maria, ele identificou como um 0, né, a idade dela, tá? Então, teve o comportamento bem como esperado, ok? Muito bem. É, Bom, pessoal, a lista, vamos falar um pouquinho aqui da lista de inicialização, né, que ela é executada antes do corpo do construtor. E por isso ela acaba sendo indispensável quando os seus membros, né, são constantes ou possuem referências, né? Uma vez que esses tipos precisam ser inicializados no momento da construção. Além disso, ela melhora a performance ao evitar que os membros sejam primeiro construídos com valores padrão, né, um valores zero, por exemplo, ou nulos, e depois sobrescritos. Então, essa lista de inicialização evita essa inicialização dupla e torna o código muito mais eficiente, né, e claro, tá? Opa, vou mostrar aqui o exemplo, então, um segundo exemplo. Então, nós temos aqui a lista de inicialização, tá? Também aqui vai ser chamado run, certo? Nesse ponto, né, pessoal, vai ter a inicialização aqui do ponto, ponto, né? Então, nós temos duas informações aqui para serem executadas, que vão chamar exatamente a classe ponto, tá? E aonde é que eu vou ter um ID? Eu vou ter a coordenada x e a coordenada y, tá? Também vou ter o nome do ponto, que eu vou definir aqui como qualquer, e por fim, uma referência aqui de contador, tá? Bom, aqui eu tenho um primeiro construtor, que eu vou passar exatamente esses parâmetros, e vejam aqui as minhas variáveis sendo inicializadas, né? Nossa lista de inicialização aqui já definida, porque elas estão fora do corpo do construtor, que é justamente essa informação aqui, tá? Ah, já nesse ponto, né, ficou meio estranho, né? Mas já nesse construtor aqui, ponto, é chamado automaticamente quando o objeto é, acabar, né, perdendo aqui o escopo, né, e acaba sendo deletado, né? Então ele vai decrementar exatamente essa informação, certo? E vai imprimir a mensagem aqui que o ponto foi efetivamente destruído, tá? E por fim aqui eu tenho a própria impressão, certo? Da minha classe, pessoal, então é isso, e aqui eu não tenho nada, tá, no ponto CPP, né, porque a lógica adicional não foi necessária, tá? Então eu só deixei o include nesse programa só para a gente manter a estrutura do projeto. Vocês vão ver que estão em várias situações aqui do programa mesmo, tá? Bom, vamos vir para cá então, vamos executar o 2. Então, legal. Agora o 2, eu tive ali sinalização do ponto, então o ponto A, né, foi criado com ID 1, ID 2, e aqui eu teve o ponto A com 10 e 20, o ponto B menos 5 e 3,14. O contador geral foi 2, agora o ponto B foi destruído e o ponto A foi destruído. E o contador geral aqui da destruição do pontos é 0, tá? Então aqui eu consigo né, manter essa lista, né, mais eficiente de inicialização e assim como eh, conversar melhor, né, dentro das funções do próprio construtor, tá bom? Maravilha. Construtores especiais, pessoal. Então, algumas classes, né, do C++, eles precisam de construtores especiais. Então, o construtor de cópia, né, ele vai acabar definindo como duplicar corretamente um objeto quando o construtor de movimento define transferir rapidamente recursos, né, para um outro objeto temporário, né, para um novo. Então, quando objetos também possuem ponteiros, né, ou recursos alocados dinamicamente, é importante entender a diferença entre cópia superficial e cópia profunda. A cópia profunda, então, ela cria um novo recurso
para uma nova instância, evitando que dois objetos compartilhem o mesmo ponteiro. Enquanto o construtor de movimento ele vai acabar roubando, né, o recurso do objeto fonte e deixando em um estado, né, seguro. Então, quando a gente implementa esses construtores corretamente, você melhora o gerenciamento do próprio recurso e permite aqui otimização internas, como na eliminação de cópias temporárias e tal. Então, né, eles são parte do que se chama de regras dos cinco, né? E é fundamental que para as classes que lidam com recursos, tá, limitados. Então, vamos passar aqui para o outro exemplo. Então, aqui construtores especiais. Então aqui, pessoal, de novo, né? Vamos fazer a chamada. Aqui vou ter nessa chamada do buffer. Então o buffer é justamente, eu vou definir, né, qual é o tamanho, né, e o ponteiro que vai estar alocado, certo? Aqui eu vou ter o meu minha prevenção, né? O split aqui ele tem essa prevenção aqui de conversões, certo? O meu destruidor está aqui também, que a gente já vai falar um pouquinho mais na frente. E nós temos o construtor de cópia, tá? Onde é que a gente vai criar esse novo objeto, tá? Através dessa cópia de fato. Assim ele vai realizar essa cópia profunda. Também temos outra atribuição, né, de cópia. Agora, é uma cópia mais leve, né? Onde é que eu vou ter o operador aqui e vou passar exatamente esse compartilhamento também de recurso, tá? Temos esse construtor de movimento, certo? Que ele vai roubar esses recursos, né? Então, aqui eu estou roubando os recursos, né, de um para outro, certo? E também temos outro atribuidor de movimento também, né? Que ele vai utilizar da mesma forma, mas aqui escrito um pouquinho diferente, tá? E aqui métodos de acesso, certo? Além disso, né, pessoal, é, nós temos aqui, né, dentro. Opa, esse aqui não, cadê? Aqui. Nós temos, né, dentro aqui do CPP, simplesmente a informação, né, de como chamar e tal, distribuidor de implementação da implementação do distribuidor, implementação do construtor, certo? E também, né, quando a gente vai fazer determinadas cópias um para o outro, certo? Então, para a gente ver exatamente quando vai executar, ou como vai ser a execução dele. Então, aqui eu vou chamar o 3. Então, aqui tem várias instruções, tá, pessoal? Acabou tendo uma quebrinha aqui de encode, né? Mas aqui eu tive o B1 inicial, né? Então, o buffer do construtor padrão, B1 inicial. Aqui o construtor, né, de cópia foi para o B2. B3 também inicial. B3 agora com atribuição, né, nova e assim por diante. Então vejam que aqui, pessoal, está sendo executado, né, e há também executado a liberação dos recursos, tá? De determinados tamanhos e tudo mais, e após a atribuição aqui também do B5, até que ele tenha sido liberados todos os seus recursos, tá? Então aqui a gente tem a passada de cada um dessas informações de cópia. Bom, bom, deixa eu fechar todos aqui para facilitar. Depois, nos próximos. Eu estava falando dos destruidores, né, pessoal? Então, o construtor ele marca, né, o nascimento do objeto, tá? E o destruidor ele marca a morte dele. Então, ele é automaticamente executado quando o tempo de vida do objeto termina, liberando qualquer recurso que tenha sido adquirido, né, e limpando o estado interno. Então, ter um distribuidor bem definido automatiza a finalização e garante a consistência, né, do próprio programa, uma vez que evita vazamentos de memória, né, ou de outros recursos, como de arquivos mesmo. Em C++, o distribuidor ele é um dos padrões, né, aí da gestão correta do ciclo de vida, certo? Para a gente criar, né, um destruidor no C++, né, ele é bem simples, basta que a gente utilize, né, o mesmo nome da classe precedido aqui pelo símbolo do tio, né, que é aquele acentozinho do tio, tá? E ele não possui parâmetros, né, nem tipo de retorno, apenas um destruidor possível por classe, tá? Uma vez que seu papel é bem específico de liberar recursos. Assim como os construtores, os destruidores também são chamados automaticamente, tá? Você não deve diretamente invocá-los, tá, manualmente. Em vez disso, garanta que todo objeto tenha um caminho de saída natural, né, do seu escopo. Em outras palavras, quer dizer que ele precisa ser destruído via
delete, né, quando o comando, quando alocado dinamicamente, tá? Bom, então o construtor, ele é chamado, né, é, necessariamente quando os objetos automáticos, né, de cada fim de bloco em que foram declarados. Então, ou seja, uma vez que eu chamo ele dentro, eu instanciei aquele objeto num determinado método, né, dentro de um método, quando eu finalizar aquele método, automaticamente ele vai ser chamado. Tá? Então, distribuidores ele também são invocados para objetos temporários, tá? Que saem do escopo. Então, durante o tratamento de exceções ou no encerramento do próprio programa, eles são chamados. Então, compreender esses pontos vai garantir que você controle melhor, né, quando os recursos são devolvidos para o próprio sistema, certo? É, Bom, pessoal, nós temos também o padrão RAI, né, que é o Recursive Acquisitions is Initialization, ou seja, associa a aquisição de um recurso à inicialização de um objeto. Isso significa que o construtor adquire o recurso e o distribuidor o libera. Então, esse paradigma fornece controle automático de recursos e forma a base do gerenciamento em C++. Então, ele evita vazamentos e erros, né, de limpeza uma vez que o código de liberação fica centralizado no distribuidor. Por isso, né, o RAI é considerado, né, uma boa prática e adotado, inclusive, né, por bibliotecas, né, de diversas linguagens, certo? É, Bom, pessoal, colocando o RAI em prática, né, a gente cria uma classe que encapsula os recursos, né, como arquivos, memórias, né, ou travas de sincronização. No construtor, então, a gente aloca ou abre esses recursos, tá? E no distribuidor a gente libera ou a gente fecha. Então, ao empregar, né, o RAI, a gente dispensa chamadas explícitas como free ou close, tá? Uma vez que o próprio encerramento do objeto vai fazer isso. Esse padrão é amplamente usado, né, em operações de entrada e saída, no controle de memória também, com STD, Unic PTR, tá? E também o Shared PTR. E no controle também de ocorrências, tá? Como o Lock Guard. Isso resulta em código mais seguro, conciso, tá? E os recursos sempre são liberados, mesmo se exceções foram lançadas. Então, o RAI simplifica o tratamento de erros e reduz o risco de vazamentos, tá? E em aplicações reais. Bom, pessoal, nós temos também, né, a questão do próprio encapsulamento, né, que, né, como a gente já viu, né, em aulas passadas, é um princípio que anda de mãos dadas com o ciclo de vida. Então, quando a gente declara os atributos como privados, né, e expor apenas os métodos públicos bem definidos, impedimos que o mundo externo coloque o objeto em um estado inválido. Construtores e distribuidores fazem parte desse contrato, né? Então, eles garantem que o objeto sempre comece e termine sua vida de uma forma consistente. Quando a gente reduz, né, as dependências externas, a classe se torna mais fácil de testar e menos suscetível a erros causados aí por usos indevidos, tá? Então, pessoal, o encapsulamento, né, vale também para o gerenciamento de recurso. Então, a classe que adquire um recurso é a mesma que deve liberá-lo, sem delegar essa responsabilidade ao usuário da classe. Então, esse design reduz o risco de uso incorreto e permite que você altere a implementação interna sem impactar quem utiliza a classe. Além disso, facilita a escrita de testes, né, porque a lógica de liberação está centralizada. Então, quando a gente combina o encapsulamento com o RAI, né, a gente cria componentes, né, mais interessantes, tá, e também previsíveis. Algumas boas práticas, tá? Quando a gente inicializa os objetos, inclui, né, nunca deixar um atributo sem valor, usar sempre que possível a lista de inicialização, né, para poupar de forma eficiente e evitar a lógica pesada para dentro do construtor, validar
os parâmetros logo no início para detectar erros rapidamente, né, e evitar dependências cruzadas entre objetos durante a criação. Então, essas práticas tornam a inicialização mais previsível, tá? E simplificam a manutenção do próprio código. E assim como a inicialização, né, existem boas práticas na destruição também. Então, um destruidor, né, um destrutor, melhor dizendo, né, deve liberar tudo aquilo que foi alocado pelo construtor e, preferencialmente, né, não deve lançar exceções. Então, mantenha o destruidor, né, o destrutor, melhor dizendo, é, o mais simples possível, é, evite também depender de outros objetos, né, cuja a vida possa já ter terminado. Também é prudente tornar a liberação, né, é, idopotente, né, que ou seja, para que as chamadas repetidas, né, não causem problemas. Então, seguindo essas regras simples, né, você cria classes que se comportam, né, de maneira previsível e também elas podem ser destruídas com muita simplicidade, tá? Bom, gente, então, né, vamos ver um exemplo aí mais completinho, tá? Que combina aí esses conceitos definindo uma classe que possui um construtor e uma lista de inicialização, tá? O destrutor também, o destruidor, né? Ele vai liberar os recursos e fechando aí o arquivo, né? E desalocando a própria memória, tá? Esse padrão é a essência do RAI também, né? E é a classe que controla aí os recursos, né? De ponta a ponta, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Tudo bem. Então aqui, né, pessoal, fazendo a chamada, certo? Então nós temos o file wrapper, né, que vai ser o exemplo aí de um log txt, certo? Uma vez que vai ser chamado esse arquivo, né, o que que eu vou precisar? O caminho do arquivo, tal, vou ter como atributos e também o modo de abertura e o arquivo. Uma vez que fizer isso, né, pessoal, eu tenho o próprio construtor, então ele vai fazer a abertura desse arquivo, né? É, Ele vai também, né, mover de forma eficiente e que definir o tipo de abertura dele, né? Se ele vai ser somente leitura, se ele vai ser criação escrita ou ele vai ser append, tá? Na sequência, né, pessoal, a gente tem o próprio arquivo, né? E aí ele vai informar se o arquivo foi aberto ou não foi aberto, tá? Já no destrutor, o que que ele vai fazer? Liberar o recurso. De que forma, né? Ele vai fechar o arquivo fazendo com Fclose e ele propriamente fechar o próprio arquivo, né? Também temos a questão de cópia, né, para que a gente evite problemas também de gerenciamento, né, e a movimentação da classe quando ela é implementada, né, mas ela também possa ser deletada aqui de uma forma consistente, tá? E aqui informação de escrever a linha, certo? Muito bem. Se não me engano aqui, tem mais um ponto. Esse aqui, que e também aqui o CPP, né, que vai fazer as escritas da primeira linha e tudo mais. É isso. Vamos ver como é que está executando esse carinha. Então, inicialização, construtores. Então, maravilha, né, pessoal? Ele abriu o arquivo, ele fechou o arquivo, né? Então, integrando esses caminhos, né? Então, vamos ver só se o arquivo, se eu não fiz besteira em colocar ele, então ele deve estar, teoricamente, abrindo em algum lugar. Eu deletei o arquivo, aí ele não vai aparecer. Mas de fato aqui ele conseguiu abrir, né, e fechar o próprio arquivo do exemplo do TXT, né? Então é isso, pessoal. É bem tranquilinho, né? A gente conseguir fazer eles, né, sem problemas nenhum, certo? E trabalhar em cima deles, tá bom? Bom, seguindo então, é, nós temos, né, pessoal, questões do ciclo de vida, né? Por uma vez que linguagens como o Java, né, o C Sharp, eles introduziram coletores, é, chamados coletores de lixo, né, que cuidam de grande parte da gestão da memória. O que dispensa os programadores de escrever destrutores, tá, para objetos comuns. É, então, os finalizers, né, ainda existem, mas eles são muito raros, tá, de ser usados. Para recursos não gerenciados, né, essas linguagens oferecem padrões de ID exposable e também de using.
o que vão garantir, né, a liberação oportuna de objetos e conexão. Então, esse modelo resulta em menos vazamento e reduz a quantidade de código manual e de limpeza que a gente precisa escrever, tá? Bom, o gerenciamento de recursos, então, pessoal, passou por várias fases, né? E em C++, né, original, tudo era manual e cabia aí o programador usar new e delete de uma forma, é, de forma correta, tá? Então, linguagens com coletor de lixo, né, ou chamados também garbage collector, eles automatizaram, né, a memória, mas continuam exigindo aí cuidados com recursos externos. No C Sharp, a interface de iDisposable, né, é o padrão do block using. E o padrão do block using, melhor dizendo, permite ah, um controle muito mais determinístico, tá? E mais recente, né, o Rust trouxe um conceito, né, de ownership e borrow tracking, que garante também segurança de memória em tempo de compilação, tá? Então, o movimento geral é no sentido de mais segurança automática e menos espaço a erros humanos, tá? Então, conhecer essas tendências também ajuda a escolher aí a linguagem padrão, né, adequada para cada projeto, além de talvez a gente inspirar melhorias no próprio C++, tá bom? E algumas práticas, né, da orientação a objetos também revolucionaram o próprio desenvolvimento do software, tá? Então, o recurso de código, né, por meio de herança e composição permitiu que soluções fossem construídas a partir de componentes existentes, tá? E acelerando aí projetos e reduzindo duplicação. Também surgiram arquiteturas mais claras, né, e focadas no domínio, né, nas quais as classes representam entidades reais do problema. Esse modelo reduz a complexidade acoplada entre módulos e torna aí os sistemas mais compreensíveis e fáceis de manter, tá? E nos anos 90, pessoal, a orientação a objetos também se popularizou rapidamente, né, principalmente na linguagem ML, tá? Que é uma linguagem aí de modelagem, certo? O ML é a Unified Model Language, tá? Então ela representa graficamente classes, objetos, interações e facilita a comunicação, né, de projetos complexos. Então, padrões de projetos, né, como catalogados, tá, pelo Gang of Four, e frameworks orientados a objetos se tornaram a base da engenharia moderna. Esses recursos oferecem soluções reutilizáveis, né, e também vocabulários, né, comuns que ajudam equipes a se entenderem, tá? Tivemos também, né, pessoal, impacto, né, na orientação a objeto na própria indústria, né, de uma maneira geral. Então, projetos modulares e reutilizáveis, né, reduziam os custos de manutenção, já que a correção e melhorias podiam ser feitas em componentes completamente isolados. A modularidade também permitiu que equipes crescessem, né, com cada grupo responsável por um subsistema. Então, esse modelo facilitou a separação de responsabilidades e a adoção de arquiteturas de multicamadas, tá, que se tornaram também um padrão em aplicações empresariais, certo? E, bom, gente, padrões, então, né, de projetos são receitas comprovadas, né, para problemas recorrentes, tá? Então, nós temos alguns padrões aqui. Por exemplo, o padrão Singleton, né, garante que uma classe tem apenas uma instância, ou seja, ela somente tem um objeto, tá? E nada mais que isso. A Factory, por exemplo, cria objetos sem expor a lógica de instanciação. A Observer vai separar, né, quem produz eventos de quem consome. E o Strategy, né, encapsula diferentes algoritmos sobre uma interface comum. Então, esses padrões são exemplos de abstrações do ciclo de vida. Então, controlam a criação, o uso da destruição dos objetos de maneira estruturada. Saber quando e como aplicá-los, né, proporciona uma flexibilidade e facilita a manutenção de sistemas complexos. No entanto, é importante usá-los com bastante cuidado, né? Então, padrões são ferramentas, não dogmas, tá? Então, escolhas quando de fato resolver um problema e evitar o acoplamento desnecessário. Mas vamos dar uma olhada aqui, pessoal, um pouquinho deles, certo? Deixa eu fechar todos aqui.
Bom, pessoal, aqui, tá? Primeiro, chamadas um singleton. Então, num singleton, galera, o que que tem? A gente tem a necessidade, tá, de ter apenas uma instância. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho aqui uma classe, né, chamada Config Manager. Esse Config Manager, então, vejam que eu tenho um construtor que ele é privado, tá? Ele é privado. Então, significa que ele não tem acesso diretamente a essa questão pública. Aqui eu tenho, né, a informação que impede a cópia de todas as informações, né? Então, eu estou impedindo aqui relacionar qualquer tipo de cópia, certo? E eu tenho um método estático que é justamente o que eu vou chamar aqui, ó, certo? Com essa instância. O que que ele vai fazer? Na instância, ele vai chamar o quê? Né? Ele está verificando justamente essa instância aqui, né? E vai procurar verificar se eu tenho já uma instância configurada. Uma vez que eu tiver a instância, significa que eu vou adicionar o valor padrão, tá? Ou seja, o construtor padrão. O que que eu ganho com isso? Gente, quando o meu construtor ele é privado, significa que ele somente pode ser acessado dentro da classe, certo? Ora, um método estático significa que é uma função da própria classe. Então aqui eu consigo inicializar justamente essa classe para que eu possa forçar uma única instância. Porque toda vez que eu for chamar isso aqui, ele vai recuperar essa instância que já foi criada. Tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu não estou criando uma vez que eu vou chamar o método, eu estou recuperando aquilo que já foi criado, né? Porque lembre, como ele é estático, todos os objetos, qualquer lugar, ele vai chamar sempre a mesma função, tá? Ele é da classe, horas, então eu não tenho instância para ele. Então assim eu vou sempre recuperar o que já foi criado, certo? E assim eu tenho sempre a mesma informação, não importa o que aconteça. Tá? Bom, uma vez que for feito isso, né, eu vou ter o que é a informação do próprio Container Manager, né, que eu vou trazer o próprio valor aqui dessa informação, certo? Também vou ter aqui, né, o Run Factory, tá? Que é justamente, né, quando eu vou criar objetos sem expor a minha lógica, tá? Porque aqui eu vou ter um factory, e dentro dele eu vou ter a chamada de criação, certo? E aqui dentro, de fato, eu vou ter um determinado tipo de enum, né? Daí eu tenho minhas informações e tudo mais, para que eu possa criar o meu factory de criação. Tanto ele de círculo quanto de retângulo, né? Cada um com seu tipo, obviamente. E aí eu posso chamar as minhas informações, né, de criação propriamente dita, tá? Bom, além disso, né, galera, eu tenho aqui, deixa eu voltar. O Run Factor, eu tenho um Observer, né, que vão aqui separar quem produz a cada evento, né, e quem vai consumir, certo? Então aqui eu tenho a sensação, né, o sujeito, o observador, certo? E também tem o observador um e 2, né? E assim eu consigo registrar os observadores conforme a minha situação e o estado que aquele sujeito está trabalhando, ok? E por último, né, pessoal? Opa, vamos por aqui que é mais fácil. E por um, nós temos o estratégia, que ele vai encapsular diferentes algoritmos, né, é, sobre uma interface comum. Então, o estratégico aqui, tá, eu vou ter, por exemplo, um carrinho de compras, que eu defini a classe, certo? Depois, sou informando que não tem desconto. Setei, né, a própria estratégica aqui, né, dizendo que ele é uma única e tudo mais, e fazendo a cópia de cada um. Depois, né, com isso eu vou poder calcular também as informações, certo? Então, vamos ver como é que esse carinha vai se comportar. Então, veja, vamos começar aqui do início. Então, aqui, né, o singleton, eu sempre estou carregando, né, o valor, né, do modo de produção. O factory, estou desenhando um círculo e retângulo, né, observando, né, observe A recebeu 10, observe B recebeu 10. Agora observe A recebeu 20, observe B recebeu 20. E a estratégia sem desconto e com desconto de 90%. Tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem alguns padrões aqui para utilizar, né? Claro, aqui eu juntei tudo, não é comum a gente fazer isso, mas para vocês terem uma ideia do código como fica, tá bom? Maravilha. É, Bom, pessoal, orientação a objeto e metodologias ágeis, tá? É,
Métodos ágeis como o Scrum ou o XP, né, eles utilizam sim orientação a objetos, né, então justamente pela criação de classes pequenas, coesas, que podem ser modificadas, refatoradas incrementalmente. Então, o design evoluiu ao longo do projeto, então refatorações constantes mantêm aí o código saudável e modelos evolutivos também permitem responder às mudanças de requisito. O encapsulamento, então, favorece esse processo porque ele isola efeitos e torna mudanças locais menos arriscadas, tá? É, já o mercado, né, pessoal, de software, obviamente, ele vem evoluindo a passos largos, né? E o foco das aplicações desktop, a gente passa também para aplicativos móveis, serviços de distribuição em nuvem, IaaS e assim por diante. Então, nesse contexto, né, APIs se tornaram linguagens universais de integração, né, e os domínios de negócio cresceram em tamanho e complexidade também. Para lidar com isso, surgiram arquiteturas orientadas ao domínio, como o Domain Driven Designer, que se baseiam em classes e objetos para modelar o mundo real e encapsular regras de negócio, tá? Mas claro, né, pessoal? Apesar de muitas vantagens, a orientação a objeto ela recebe também críticas, né? Às vezes, o projeto sofre, né, o over-engineering, né, que criando mais classes e padrões do que necessário. Hierarquias profundas também podem dificultar a compreensão do código e atrapalhar aí a manutenção. Também há o problema de acoplamento implícito entre classes e da dependência de estados, tá? Que podem gerar erros aí bem sutis. Por isso, muitas pessoas defenderam o uso, né, de abordagens funcionais ou data-oriented, né, que em cenários onde a orientação a objeto acaba não se encaixando muito bem. Mas o importante, pessoal, é escolher a ferramenta certa para o contexto correto, né? Não existe a bala de prata que resolve todos os problemas. Muitas linguagens modernas elas combinam conceitos, né, de orientação a objetos e também de orientação funcional, né, de programação funcional. A imutabilidade, por exemplo, protege o estado, né, de mudanças inesperadas e aumenta aí a previsibilidade do código. Funções puras, né, aquelas que não alteram o estado externo e sempre produzem a mesma saída para a mesma entrada. Ela reduz os efeitos colaterais e facilita em testes automatizados, né, e integrar também esses conceitos com classes e objetos resulta em um código mais interessante e expressivo, tá? Bom, galera, e o futuro, né, da orientação a objeto, ela aponta para a redução do uso da herança em favor da composição, que permite combinar comportamentos de forma mais flexível e segura. Também vemos, tá, um movimento na direção da mutabilidade controlada, com preferência por objetos imutáveis sempre que possível e ferramentas de gerenciamento de recursos, tá, automaticamente, como smart pointers, tá, em C++, por exemplo. O objetivo é produzir código sustentável, fácil de manter, testar e evoluir conforme as necessidades mudam, certo? E é isso, galera. Tá? Aproveitem, né, também para a gente revisar os conceitos, né, do ciclo de vida, o RAI, encapsulamento, boas práticas também, tá? A própria construção, a distribuição, né, e padrões de projetos de evolução histórica e orientação a objeto, tá? Continue estudando aí as práticas, o domínio dessas técnicas sempre é muito bom para que vocês desenvolvam sistemas mais seguros, eficientes, sustentáveis, né, para o futuro, tá ok? Grande abraço, pessoal, e até mais.